Senhor presidente, senhores senadores, meus cumprimentos aos senhores Otávio Damasio e Tony Volpou. Eu ia situar minhas 3 perguntas exatamente na questão da autonomia, do câmbio e das metas de inflação. Mas eu vou me dar por satisfeito em relação à questão da autonomia, porque já foi amplamente colocado aqui por vossas senhorias. Bom, um tema recorrente nas últimas décadas no Brasil são a elevação das taxas de juros básicas, que estão sempre entre as mais altas do mundo, o que gera considerável custo fiscal, desestimula os investimentos privados e valoriza a taxa de câmbio. As explicações para tal fenômeno, como normalmente acontece, são muito amplas e divergentes. A pergunta, então, é: a que fatores os senhores atribuem o fato das taxas de juros básicas no Brasil serem tão altas? Segundo, após o Plano Real, tivemos um rápido período de metas de expansão monetária. Alguns anos de um sistema de bandas cambiais e desde 1999, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, câmbio flexível e metas de inflação. Ao longo desse período, enfrentamos várias crises financeiras internacionais e dificuldades internas, principalmente em relação à questão fiscal e ao baixo crescimento econômico. Os senhores acreditam que o sistema de metas de inflação deva passar por algum tipo de ajuste, tais como adotar um núcleo de inflação, ter horizonte de referência para meta superior a 12 meses, adotar também metas de crescimento econômico, reduzir o intervalo de tolerância para a inflação ou outros ajustes que possam aperfeiçoar o sistema? São esses os 2 questionamentos que faço, um a cada um, e fica ao critério de vossas senhorias escolher qual responde. Vou começar respondendo as colocações do excelentíssimo senador Roberto Rocha em relação às taxas de juros no Brasil. Para responder essa pergunta, eu gostaria de fazer um breve retrospecto aqui desse parâmetro, né? Desde que o Brasil adotou o regime de média inflação, o que a gente vê é um processo contínuo de redução da taxa de juros no Brasil, juros nominais, juros reais, né? Isso não significa que os ciclos foram abolidos. Naturalmente, dependendo da conjuntura, a taxa de juros tem que subir, dependendo da outra conjuntura, ela cai. Mas se a gente observar, a tendência dela é uma tendência de declínio, e é isso que a gente espera para frente, é isso que a gente precisa trabalhar para frente. Naturalmente, tem que olhar para algumas particularidades aqui do arcabouço institucional legal do Brasil, né? E eu acho que aqui a gente pode ter uma agenda também para rediscutir alguns pontos, porque o próprio resquício de inflação alta no Brasil ainda permanece, alguns componentes de indexação ainda permanecem na nossa economia. Isso dificulta um pouco o processo de uma convergência mais rápida, mas eu acredito que a gente está no caminho certo. E aí eu já parto para a segunda colocação do excelentíssimo senador Roberto Rocha sobre o sistema de metas, sobre o regime de metas, sobre mudança. Eu, particularmente, sou da opinião que o regime, da forma como está, ele está funcionando muito bem. Aperfeiçoamentos no futuro podem ocorrer? Talvez possam ocorrer, a gente pode fazer esse debate. Mas eu acho que seria salutar, e aí é uma opinião pessoal minha, nós convivemos ainda com esse modelo como está por mais algum tempo, até ele efetivamente se consolidar. Como eu afirmei, ele é simples, transparente, faz aferição e tem flexibilidade também para absorver choques externos, choques de oferta ou choques de demanda. Então, na minha opinião pessoal, eu acho que o regime de metas é o regime adequado no âmbito da política monetária brasileira. Obrigado, presidente. Começando pelas indicações do excelentíssimo senador Roberto Rocha, eu acredito que talvez uma das principais razões que o Brasil tem uma taxa de juros real bastante alta, na verdade, é a falta de poupança. Nós, como país, temos uma taxa de poupança muito baixa. Isso é claro quando a gente analisar a economia brasileira em relação a outras economias emergentes
Eu acho que isso tem uma fortíssima contribuição a elevar a nossa taxa de juros real. Então, tudo que pode ser feito, e aí uma agenda bastante ampla, que certamente envolve o Congresso Nacional e o Senado, para aumentar a taxa de poupança, eu acho que será um elemento crucial para baixar a taxa de juros real. Em relação ao sistema de metas, eu diria que várias dessas ideias podem ser debatidas, mas devemos perceber e realizar que o sistema atual já é flexível. E o exemplo disso é que o Banco Central está fazendo neste momento. O Banco Central determinou que quer levar a inflação ao centro da meta no final de 2016. Então, portanto, aceitando a situação econômica que o país está enfrentando, já conseguiu definir uma meta temporal que cabe à situação. Esse é exatamente o tipo de flexibilidade que o sistema já tem e eu acho isso bastante adequado.